Diante da nova realidade internacional de guerra assimétrica, invasões e soberanias, desde praticamente 2014, tecnologia furtiva e uso de drones de combate em enxames, o Brasil ficou para trás, estagnado em investimentos baratos que não priorizam efetivamente a defesa terrestre e aérea em camadas, e obediente às determinações políticas que afundam o país, principalmente na corrupção sistêmica, buscando tornar o país próximo do mínimo em defesa de amplo espectro em talvez médio prazo. O Exército do Brasil entregou ao presidente brasileiro Lula da Silva um plano que prevê serem necessários 456 bilhões de reais para que o país possa se defender de ameaças de potências estrangeiras criadas pelo novo cenário geopolítico mundial e pelas inovações do campo de batalha na era dos drones. Segundo observado pela matéria do Estadão, hoje o Brasil não tem como se defender de um enxame de drones como o que foi lançado contra o Irã pelos Estados Unidos. O Exército Brasileiro está passando por uma significativa reestruturação em sua estratégia de defesa, com foco em se adaptar aos desafios das guerras modernas, especialmente aquelas marcadas pelo uso intensivo de drones, tecnologias digitais e ameaças multidomínios. Recentemente, a Força Terrestre optou por concentrar esforços em apenas 7 programas prioritários, reduzindo de 14 o número anterior de iniciativas estratégicas. Essa decisão visa otimizar recursos em áreas críticas para a soberania nacional até 2040. O Plano Global estima um montante total de cerca de 456 bilhões de reais no período de 2026 a 2040. Desse valor, aproximadamente 1/3 vai para investimentos diretos em equipamentos, sistemas e tecnologias, e outros 2/3 como custeio operacional, manutenção e despesas correntes. Um dos pilares centrais é a criação de uma defesa antiaérea de média altitude, capacidade hoje inexistente no Exército Brasileiro. A de alta altitude ainda permanece sob responsabilidade da FAB. O objetivo, então, é alcançar dissuasão efetiva com a implantação de 3 grupos de artilharia antiaérea, cada um com 3 baterias. No final de 2025, o Brasil deu o primeiro passo ao negociar com a Itália a compra do primeiro grupo de 2 baterias por cerca de 3,7 bilhões de reais, aproximadamente 400 milhões de dólares na época. Esse equipamento seria destinado ao antigo 12º Grupo de Artilharia de Campanha, agora redesignado como antiaéreo, localizado em Jundiaí, em São Paulo. O sistema selecionado é o EMADS, Enhanced Modular Air Defense Solutions, da multinacional MBDA, que utiliza mísseis CAN-ER, os mesmos previstos para as fragatas da classe Tamandaré da Marinha Brasileira, garantindo interoperabilidade entre as Forças Armadas. Uma vantagem é a sua arquitetura aberta, que permite integrar radares de diversas origens, incluindo futuros desenvolvimentos nacionais. O investimento total nessa área de defesa antiaérea pode chegar a 90 bilhões de reais, incluindo o custeio, abrangendo mais de 500 mísseis, proteção de infraestruturas críticas e posicionamento de baterias adicionais, inclusive na região norte. Outro foco importante é o apoio à retomada das operações da Avibras, para avançar no desenvolvimento de um míssil tático de cruzeiro com alcance de pelo menos 300 quilômetros. Segundo o Escritório de Projetos do Exército, o projeto já está 90% concluído, faltando principalmente a fase de testes de tiro. Há também o desenvolvimento do míssil tático balístico S-100, que aproveita conhecimentos do projeto S-80 e busca integração com outros sistemas. A aquisição e o desenvolvimento de drones surge também como prioridade emergencial. O Exército vê a carência atual como uma vulnerabilidade grave, capaz de deixar o país exposto a ações externas, principalmente do narcoterrorismo. A estratégia tem 2 frentes:
compra imediata de equipamentos prontos, nacionais ou importados, e fomenta o desenvolvimento doméstico para maior autonomia tecnológica e custeio mais em conta. Após eventos geopolíticos recentes, principalmente na captura de Nicolás Maduro por forças americanas na Venezuela, o comandante do Exército, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, e o chefe do Estado-Maior, General Francisco Humberto Montenegro, apresentaram o plano diretamente nas mãos do presidente Lula em reunião com os comandantes das Forças Armadas. O conflito envolvendo o uso de drones para neutralizar defesas no Irã reforçou a urgência, assim como os ataques iranianos com drones kamikazes que também degradaram infraestruturas americanas em todo o Golfo Pérsico. Outros destaques incluem 90 bilhões de reais para modernizar as forças blindadas, incorporando defesas antidrones e capacidades de inteligência artificial, além de 20 bilhões para a defesa cibernética e desenvolvimento de inteligência artificial militar. Mais de 26 empresas nacionais demonstraram capacidade para produzir drones de categorias de 0 a 3, incluindo armados e de combate. Para os modelos mais simples de 0 a 1, há fornecedores prontos para entrega imediata. O investimento estimado nessa área é de 3,7 bilhões de reais em aquisição inicial, podendo alcançar até 10 bilhões de reais com custeio até 2040. O documento responde diretamente a questionamento do presidente Lula sobre as necessidades reais para proteger o Brasil no contexto atual e segue a lógica de operações multidomínio, combinar armas não cinéticas para proteger infraestruturas críticas, evitar ataques iniciais a alvos mapeados e manter resiliência após um primeiro impacto. Generais ouvidos pelo jornal Estadão enfatizam a importância de preservar comando e controle das forças, além da resposta rápida e proteção ativa. Partes dos recursos pode vir da Lei Complementar 221, que exclui até 30 bilhões de reais em projetos estratégicos de defesa do arcabouço fiscal até 2031. Para se ter ideia do cenário internacional, o orçamento de defesa do Pentágono dos Estados Unidos para o orçamento fiscal de 2026 deverá ultrapassar $1 trilhão, representando um aumento de mais de 17% nos gastos discricionários. A legislação aprovada inclui 893 bilhões de dólares em dotações autorizadas, elevando o gasto total com defesa nacional para 1,05 trilhão, incluindo atividades relacionadas a armas nucleares. Em conversão direta de dólar para real, a fim de realizar a comparação, a proposta brasileira representa aproximadamente 8,41% do investimento americano em defesa para 2026. Esse conjunto de propostas do Exército Brasileiro coloca um desafio claro aos líderes civis: adaptar a política de defesa à nova realidade geopolítica global, antes que ameaças concretas, como interesses sobre a Amazônia ou de recursos na margem equatorial, se materializem sob pretextos de segurança nacional alheia. O plano agora está sob análise do Ministério da Defesa. Garanta sua camiseta exclusiva agora mesmo com temas geopolíticos e de guerra em nosso site reserva.inc/área militar. Ou você pode apoiar o meu trabalho através da chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.